Boa tarde, amigos. Bem-vindos a mais uma doutrinária de terça-tarde. É muito bom ter vocês aqui conosco. Para fazer a abertura do dia de hoje, eu vou ler uma mensagem. Normalmente, a gente faz a leitura da mensagem que está na descrição do vídeo, ou do YouTube, ou do Facebook, mas eu tive uma dificuldade em acessar a mensagem hoje, então eu vou fazer uma leitura de uma outra mensagem. É do livro Sinal Verde, de Chico Xavier. É o capítulo 25, intitulado Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras, e já se livrou de todas elas com um auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise e o trabalho garantirá a sua paz. Conte as bênçãos de que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir, e quem pode servir carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Essa foi a leitura da mensagem de hoje. Para quem está chegando agora, foi uma leitura do livro Sinal Verde, de André Luiz e Chico Xavier. O item 25, intitulado Preocupações. Então, bem-vindos, amigos. Agora, antes de passar a palavra para a palestrante do dia, vamos iniciar fazendo a prece de abertura, respirando fundo, tranquilizando os nossos corações, muito agitados, que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga que nos acompanha a todos os instantes. E gratos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, e a Deus, nosso Pai, que possamos entregar nossos corações aos ensinamentos da tarde de hoje e refletirmos em como podemos ser melhor. Que assim seja. A palestrante de hoje, então, é a nossa conhecida amiga Carla Ribeiro. A Carla vai falar sobre Jesus e a reencarnação. A Carla aceitou o desafio de traduzir Joana de Ângeles, que para muitos é de difícil compreensão. Ela vai traduzir, então, de uma forma mais fácil para a gente, o que a Joana nos trouxe a respeito desse tema. Carla, bem-vinda, são todos seus. Boa palestra. Obrigada, Júlia. Olá, pessoal, boa tarde. Me parece que a palestra da tarde de hoje está no improviso, porque também o roteiro que eu me programei aqui para estar trabalhando com vocês simplesmente resolveu não abrir mais. Mas, enfim, imprevisto faz parte da vida, não é mesmo? Então, eu vou estar dando alguma lida em alguns trechos do item Jesus e Reencarnação, né, que faz parte desse livro do Jesus e Atualidade, que é o primeiro livro da Joana, da série psicológica. E mês passado, mês passado, a gente trabalhou a questão de Jesus e desafios, e hoje, então, a gente traz a questão da Joana fazendo esse recorte da percepção de Jesus, ou como Jesus, né, se colocava, né, como é que é Jesus perante a questão da reencarnação. Eu acho que antes da gente propriamente entrar na questão da Joana, acho que é importante a gente fazer uma separação que muitas vezes as pessoas confundem, né?
não confundem ou não entendem, ou entendem como sinônimo, né, que é a questão da ressurreição, né, que Jesus ressuscitou após o quarto dia, né, na Páscoa. Então, o ressuscitar significa dar vida a um corpo, o mesmo corpo, né? Se a gente pensar aí na história dentro da Bíblia, na questão de Lázaro, né, que morreu e Jesus o ressuscita, né, como se o espírito voltasse para o mesmo corpo, né? Só que isso cientificamente a gente sabe que é impossível, ainda mais um corpo após algum tempo de morte, ele começa a entrar em estado de decomposição e todo o seu maquinário biológico não tem como voltar a funcionar com o tempo, né? Até porque ele foi uma máquina, vamos pensar assim, fazendo essa analogia, que falhou, que não dá mais conta de ter a manutenção da vida, e o espírito abandona esse corpo, ele sai, enfim. Enquanto que a reencarnação é a, o retorno do espírito para um outro corpo formatado, né, para essa nova jornada que ele vai ter, né? Por isso a questão de renascer, da aproximação, né, desse espírito ao feto, ao bebê, já desde o início na fecundação, planejamento e tudo mais. Então, assim, sendo mais objetivo, ressurreição, morre, seria como se morre e volta a animar o mesmo corpo que morreu. O espírito sai e volta, seria isso, basicamente. Enquanto que a reencarnação, a gente morre, o espírito retorna ao planeta Terra em outro corpo, por meio do nascimento, do renascimento. Tá? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente vai trabalhar, e aí a gente pode pensar na questão da pluralidade das existências, né, das experiências do espírito, muitas vezes no corpo feminino, no corpo masculino, diversas vezes em diferentes contextos. Né? Mas o que destaca, assim, a primeira coisa que a Joana traz, né, nesse tópico de Jesus e reencarnação, ela diz assim: não fosse Jesus reencarnacionista, e toda a sua mensagem seria fragmentária, sem suporte de segurança, por faltar-lhe a justiça na sua mais alta expressão, propiciando ao infrator a oportunidade reeducativa, com um consequente crescimento para a liberdade a que aspira. Ou seja, dentro dessa lógica que Jesus aborda, ele traz que a reencarnação é uma oportunidade para a gente refazer, reconstruir, fazer novas opções, fazer diferente e construir, né, almeja a questão, né, se reeducar perante uma falha feita, né, e poder alcançar a liberdade, poder crescer, poder alcançar a perfeição, que é o caminho de nós enquanto espíritos, né? Aí ela continua na sequência dizendo assim: o amor por ele ensinado, se não tivesse como apoio a benção do renascimento corporal, ensejando recomeço e reparação, teria um caráter de transitória preferência moral, com a seleção dos eleitos e felizes em detrimento dos antipáticos e desditosos. Ou seja, né, sempre seria feito, se não tivesse a questão da reencarnação, dessa possibilidade de crescimento, ele não seria imparcial, né? Ele estaria dando chance a só os que já estão em perfeição, e não são esses que precisam tanto, né? Dentro da lógica de Jesus, ele sempre vai auxiliar aquele que mais precisa, e aquele que também está pronto para o seu ensinamento, né? Então, ele entende que existe um processo de maturidade espiritual em que muitas vezes a sua palavra não alcançou aqueles homens de sua época, né? Mas ao longo de diversas experiências reencarnatórias, o espírito ele foi sendo dilapidado, né?
como a pedra bruta é lapidada, né, para se tornar um brilhante, uma joia, né, no seu máximo potencial de beleza, perfeição e pureza, né? Então, a trajetória do homem, nesse sentido, ela busca esse crescimento, essa perfeição, essa lapidação da pedra bruta em uma joia perfeita, numa gema pura, né? Então, sempre fiel à lei de causa e efeito, na nossa trajetória reencarnatória, sempre estamos vivenciando e experienciando a trajetória conforme as nossas experiências, né? E a lei de causa e efeito, ela traz essa característica, né? Essa característica de que vivemos, né? Conforme as nossas ações, né? Existe aquele ditado que a gente escuta, né? O plantio é uma escolha, a colheita não, né? Então, conforme o que nós plantamos, nós vamos colher. Se plantamos vento, certamente colheremos tempestades, né? Então, a reencarnação, dentro dessa lógica de causa e efeito, né, a gente vive essa trajetória, né, essa colheita do que plantamos, né, e pagamos, resgatamos, né, restituímos, né, reparamos por meio da reencarnação todas essas nossas experiências ao longo da nossa vida, mais fáceis, mais difíceis, conforme a nossa trajetória, né? E existe um ponto que a Joana fala assim, né, que a fragilidade humana, ela está sempre se confrontando, se colocando frente à fortaleza moral, né? O que ela quer dizer com isso? Que frente a algumas questões, a nossa fragilidade humana nos coloca, às vezes, perante escolhas que parecem ser mais fáceis, mais simples no primeiro momento, mas que, no entanto, a médio e longo prazo, elas não são tão simples, né? Então, e aí gera essa questão de lei de causa e efeito. A fragilidade, o medo, o orgulho, a vaidade, muitas vezes nos fazem fazer escolhas mais simples, vamos dizer assim, mais fáceis. Coisas, vamos trazer exemplo que talvez fique mais fácil, como uma mentira, para não encarar a verdade, né? Que a longo prazo, né, pode gerar uma grande bola de neve, uma consequência lá na frente que teria sido evitada, né? Um roubo, uma trapaça, coisas nessa linha que mais para frente vai ter uma colheita não tão positiva quanto a gente se tornar ser idôneo, fazer escolhas pautadas na moral, né? Na questão ética e moral, né? E é interessante o quanto Jesus tem no processo reencarnatório a terapêutica, né, para o homem, porque como nós, homens, né, seres humanos, somos modeladores do nosso próprio destino, por meio das escolhas, como eu já venho fazendo, das suas trajetórias em diferentes existências, a reencarnação se torna terapêutica para resgate, né, para trazer toda essa possibilidade de reparo, essa possibilidade de crescimento e de se confrontar com as consequências dos nossos atos e das nossas escolhas, né? Então, ele traz, né, sem preferência ou disputa por alguém ou coisa alguma, a tudo e a todos, amou com desvelo, albergando a humanidade de todos os tempos em seu inefável afeto. Ou seja, ele compreende a nossa fragilidade, ele consegue entender,
né, as nossas dificuldades e por que fazemos algumas escolhas. Jesus não nos julga de forma alguma. Ele entende que aquilo é o que foi possível. E entristece também, porque sabe que essas questões vão ter consequências. E aí, por isso que ele coloca, né, o homem é o modelador do próprio destino. Não são os outros, não são o contexto influencia, os outros influenciam, mas a escolha, a decisão é nossa, única e exclusivamente nossa. E é essas consequências que nós vamos tratar na lei de causa e efeito. Não podemos dizer, não podemos falar que reagimos porque o outro reagiu. Frente a qualquer que seja a situação, a gente sempre tem mais de uma opção, né? Num revidar com raiva, ou num revidar amorosamente a uma agressão feita a nós, né? E aí a Joana também traz, né, aqui algumas situações que é importante a gente refletir, né? Não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres o teu erro, né? O que ela quer dizer com isso? Não fica apegado à questão da culpa, né? Isso não vai resolver, isso não vai gerar algum processo que te auxilie a crescer. Em geral, a culpa ela nos aprisiona, nos coloca num lugar de paralisia, né? Mas te centra no reconhecimento do erro. Aprenda com esse erro, né? Reveja o que pode ser o gatilho ou as questões, as conduções, os comportamentos, os contextos que geraram esse erro, para que você evite errar. É isso que Jesus quer de nós dentro do processo reencarnatório e na nossa vida, né? Não fica preso à culpa, mas no erro, para mudar, para aprender com ele, né? Não te encarceres em sombras depois de identificares os teus delitos, porque se você te encarcerar em sombras, você abre, né, a tua frequência de pensamento, a tua frequência vibracional num nível inferior, que pode te conectar a irmãos também inferiores que estejam vibrando nessa mesma faixa, né? E não vai te ajudar a fazer. Perdoa, entende, aprenda e siga em frente. Sempre atento, né? Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Ela não está dizendo que não é para você se afetar com o seu equívoco. Não te amargures em demasia, né? Descobrindo-te o teu equívoco. Ou seja, é ruim, é difícil, é frustrante quando nos percebemos ou quando percebemos o nosso erro, né, as nossas dificuldades, mas ela não está dizendo para a gente ficar aí, né? Só o reconhecimento do mesmo, né? Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes, situações penosas, né? Exatamente isso. Aprenda, reflita, refaça. Se errou de novo, analisa. Errei no mesmo ponto, errei no mesmo lugar, ou já avancei um pouquinho e se conseguir melhorar alguma coisa. Esse é o processo, né, que ela traz aqui. Pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste.
né? Que é um exercício muitas vezes difícil. Para além da gente reconhecer o nosso erro, pedir perdão para ele, né, para a pessoa que prejudicamos, intencional ou não, também é um grande desafio, é um grande passo para a gente, enquanto espírito, né? Porque a gente reconhece não só para nós que erramos e que prejudicamos alguém, mas também reconhecemos e temos a humildade de dizer isso para a pessoa que foi nossa vítima, né, que foi prejudicada por nós, e pedir perdão. Mas ela coloca assim: se ele te desculpar, será bom para ambos. Porém, se não o fizer, compreende e segue adiante, não mais errando. Ou seja, se o irmão desculpar a tua falta, o teu erro, será excelente para vocês. Tanto para você, que poderá seguir seu caminho em paz, quanto para ele, que também vai compreender e seguir, né, compreender o seu erro, entender, seguir em paz. Mas, se a pessoa não te perdoar, não fique preso a essa situação. Não se coloque como um algoz ou como uma vítima dessa falta de perdão. Siga em frente. Sua parte foi feita. Você compreendeu o seu erro, você entendeu as consequências deste erro e você pediu perdão para quem foi prejudicado, quem foi vítima deste erro. Sua parte está feita. Se o irmão não aceitar, compreende que ele está num momento evolutivo, num momento de vida, num contexto que ele não consegue dar conta deste perdão. E este perdão virá no tempo. No tempo em que o irmão puder dar conta de compreender o que se passou com você, com ele mesmo, e de quanto essa situação de não perdoar é prejudicial para ele mesmo, assim como é para nós, quando não nos perdoamos a nós mesmos ou a terceiros, né? Infelicitado por alguém, perdoa e desatrela-te dele, facultando-lhe a paz e vivendo o bem-estar que decorre da ação correta. A reencarnação de que te utilizas é concessão superior que não podes desperdiçar. Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego, de amor puro. Ou seja, todo esse processo, né, ele é oportunidade que nos é dada, que nos é concedida por Deus. Porque é esse o meio, essa é a terapêutica do Espírito que Jesus vem nos ensinar, né? Como disse Joana, né? É a terapêutica centrada na reencarnação, por saber que nós, homens, somos modeladores do nosso destino e que carregamos as consequências, trazemos as consequências para hoje de nossas vidas passadas, de nossas escolhas passadas. Mas, para além de tudo isso, aqui também é bom a gente parar e refletir um pouquinho, que não é só essa mudança, esse processo de reencarnação, não se fala só se quando morre e renasce. A todo momento nós podemos fazer esse movimento de mudança, de aproveitar a oportunidade que nos é dada nesta vida mesmo, de crescer e de evoluir. Né? Jesus, e alguns pontua isso, e deu oportunidade para nós ao longo da sua caminhada, de mostrando, né, nos mostrando por modelo, como modelo que ele foi, que sempre é tempo de nos renovarmos, de nos perdoarmos e fazer diferente.
Eu gosto muito daquela frase do Chico Xavier, né? Não podemos mudar o passado, mas podemos fazer um novo fim. E esse novo fim, né, fazendo essa analogia com a questão da reencarnação, é começar os processos de mudança hoje. Não precisamos de uma nova encarnação para fazer isso. Podemos fazer isso agora, neste momento, a partir disso, né? A partir dessa escolha. Porque, assim, a reencarnação é um mecanismo de progresso espiritual, né? Instrumento da manifestação da justiça divina. É sempre importante a gente entender isso. É manifestação da justiça divina, né? Instrumento dessa justiça divina. Como disse Joana lá, Jesus não dá preferência, não tem preferência pelos bons e pelos perfeitos. Todos nós temos o direito, né? E a chance, a oportunidade de crescer. Como que nós vamos aproveitar essa oportunidade? Vamos esperar desencarnar, morrermos, para precisarmos vir numa nova encarnação, para aprender e a refazer de novo, né? Como numa escola em que a gente fica repetindo de ano, consequentemente. Mesmo na escola, a gente tem tempo de recuperação. Para que vamos repetir um ano inteiro? Uma aprendizagem de um ano inteiro, numa vida só, numa outra vida, se podemos recuperá-la ainda agora, ainda neste momento, ainda que este ciclo se encerre. Então, sempre tem. Né? E é essa a proposta que Jesus nos traz, é esta a percepção, o olhar e o ensinamento que Jesus traz com relação à questão da reencarnação. Né? E aí Joana encerra esse capítulo da reencarnação de Jesus e reencarnação dizendo assim: abrevia os teus renascimentos agindo corretamente e servindo sem cansaço, com alegria, porquanto, para adentrares no reino dos céus, que se estende da consciência na direção do infinito, é necessário nascer de novo, conforme ele sentiu. Então, se podemos abreviar nossos renascimentos, se podemos avançar hoje, fazendo escolhas diferentes, passando por processos, fazendo um movimento de autoconhecimento, de crescimento, por que não? Por que esperar? Por que deixar para amanhã o que se pode fazer hoje? Né? E é importante entender que todos nós, todo homem labora, né? O espírito, ele labora para dominar a matéria e dominar e triunfar sobre seus impulsos inferiores. E esse é o grande desafio, né, que passamos enquanto espíritos encarnados, né? Dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores, que nos convida a impulsos menos corretos, menos dignos, enfim, algumas vezes, né? E quebrar um pouco a dicotomia do que se sabe e o que se faz. Porque às vezes a gente sabe o que é certo e escolhe o errado. Então, vamos fazer escolhas mais contingentes, mais próximas com o que a gente sabe, com o que a gente fala. Né? Então, gente, espero que tenha sido uma reflexão boa para vocês, porque, como eu falei, a minha organização saiu, e como hoje eu também vou fazer o encerramento com vocês, eu quero que vocês fiquem, então, com essa reflexão de que não precisamos esperar uma nova encarnação para mudar. A gente pode começar agora. Podemos abreviar as nossas encarnações,
fazer um novo novo, novas escolhas a todo tempo, a todo momento. Obrigada. Então, eu gostaria então que todos nesse momento procurassem relaxar, se acomodar de uma forma mais confortável, para a gente fazer a prece de encerramento. Ok? Então, vamos elevar nosso pensamento à espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus, que com sua vida, com sua vinda ao planeta Terra, nos presenteou com seus exemplos, com suas palavras e com seu infinito amor pela humanidade. Que possamos nos espelharmos dentro da limitação de cada um de nós, esse exemplo moral, esse exemplo de espírito superior, e refletirmos o que Jesus faria, o que eu dou conta de fazer se aproxima ao que Jesus faria. Se nosso mestre, carinhoso, acolhedor, sempre pronto ao amparo das nossas dificuldades e dos nossos desafios. Que possamos receber dos nossos corações e sentir o calor do abraço fraterno, a segurança do amparo certo, e percorrermos os nossos caminhos com escolhas mais assertivas e que sejam melhores para o nosso crescimento e para o crescimento do nosso irmão, pois quando um cresce, todos se beneficiam. Quando eu melhoro, todos ao meu redor melhoram. Nós entramos numa faixa, uma energia vibracional que irradia-se e contamina, contagia de amor a todos. E com essa energia amorosa, agradecemos a presença de todos vocês e que a carreguem em seus corações nesta semana. Que assim seja. Tchau, pessoal. Boa tarde.